Bom, gravando então o nosso encontro do dia 18 de maio de 2021, no qual vamos continuar a leitura dos textos das hipotiposes sobre o uso cético da linguagem, né? Sim. No último encontro, acho que a gente parou no parágrafo 200, que é o início do capítulo, sobre tudo é inapreensível. A expressão tudo é inapreensível. 200, página 200, né? Quer dizer... O parágrafo 200. Então, na verdade, esse 200, para falar de edição de referência, né, é da edição continua sendo, né, uma padronização usar essa edição de referência, que é uma edição do Muchman-Mal. Deixa eu ver aqui se dá alguma informação. Muchman-Mal, edição de Sexto Empírico, feita na editora Teubner, por Muchman e revista por Mal, que ocupam o tomo primeiro, Leipzig, 1958. Essa é a edição a partir da qual, que corresponde, que é a edição do texto grego, que corresponde a essa numeração interna, né? 200, que é de onde a gente vai seguir. Para quem está vendo a tradução, é o 57 do PDF espanhol e 87 do inglês. Certo. Então, vamos começar lá. A ler aqui. Do mesmo modo, nos conduzimos também quando dissemos tudo é inapreensível, pois também esse tudo o interpretamos de forma parecida e subentendemos o para mim, de modo que o que se diz é algo assim. Todas quantas coisas examinei, das não evidentes que estudam os dogmáticos, a mim me aparecem como inapreensíveis. Isso não é o de alguém que se pronuncia taxativamente sobre que as coisas que se estudam entre os dogmáticos sejam de tal natureza que resultem inapreensíveis, senão o que de alguém que expõe sua própria forma de sentir, patos, segundo a qual diz, entendo que por equivalência das coisas contrapostas, eu não aprendi até agora nenhuma delas. E por isso me parece que o que se traz para a refutação dessa expressão está muito longe ao que nós damos a entender, ao que para nós dá-se a entender. Aqui tem uma nota dizendo que essa é uma frase especialmente difícil, onde é proposta uma emenda aqui. Está aqui no francês, está aqui, ó. A partir disso, tudo o que é proposto para refutar a nossa posição me parece estar em desacordo com o que nós dizemos. Então, ele está mostrando como o pirrônico traduziria esta famosa frase cética, tudo é inapreensível, de um jeito tal que, no interior dessa interpretação fenomênica da linguagem, ela seria entendida de modo a não realizar um pronunciamento dogmático, né? Se disser tudo é inapreensível, eu estou fazendo uma afirmação sobre as coisas serem elas próprias inapreensíveis.
essa frase vem, ela está presente no tal texto lá sobre a filosofia do Pirro, que remontaria ao Timão, né? E ao discípulo do Pirro, né? Mas ela deve ser interpretada de acordo com o texto empírico dessa forma, né? Quer dizer, aparecem para mim como sendo, né? Aparecem para mim como sendo inapreensíveis em virtude de uma pesquisa na qual até aqui foi possível contrapor essas coisas a coisas opostas a outras teses, sem que fosse possível até aqui encontrar uma verdade sobre a questão. Quer dizer, esse é o significado que estaria embutido nesta expressão cética, tal como adequadamente compreendida de acordo com o texto empírico, né? Uhum. Ele está tentando evitar a tese dogmática negativa, que ele diz que é o que os filósofos acadêmicos também afirmam, né? Da inapreensibilidade das coisas. E eu acho interessante que ele sempre, muitas vezes, nem sempre, né? Ele afirma que é um patos que passa pelo cético. Que esta própria apreensão, né? Quer dizer, isso lhe aparece em virtude de um patos. Ele se vê forçado a concluir que ele não tem uma razão para optar por uma posição ou por outra. Esse é o patos, né? O que se impõe. O patos é isso, é o sinônimo daquilo que se impõe como sendo aceitável para o filósofo cético, né? Vamos seguir? Vamos agora ao capítulo 26. Sobre o não capto e o não apreendo. E também a de não capto, o mesmo que a de não apreendo, é uma expressão indicadora da peculiar forma de sentir, segundo a qual o cético evita, quanto ao presente, estabelecer ou rechaçar nenhuma das coisas não evidentes que se estudam. Como fica claro a partir do dito por nós acerca das demais expressões. E parece que está só tratando de uma outra expressão que seria sinônimo de não apreendo. Uhum. O tradutor aqui do espanhol está dizendo que ele mesmo usa um termo grego aqui que ele normalmente não utiliza no resto do texto. Para expressar não capta, aqui ele está usando o termo... Catalambano, isso? Acho que é. O verbo é catalepto ou acatalepto, né? Não apreendo, que vem do termo catalepsis, né? Que é a apreensão da ideia do critério estoico, que é a representação apreensiva, né? Fantasia cataleptique, a representação que é capaz de apreender as coisas tal como as coisas seriam em si mesmas, né? Então, nenhuma das representação aqui pode ser não só representação sensível, pode ser uma proposição, né? Não é tal que ela me pareça apreender, eu não posso assentir ao fato de que ela esteja apreendendo a verdade das coisas, né? Ele sempre está falando dos céticos pirrônicos em geral, né? Coisas que às vezes que nem ele parece que, né, muito de acordo,
Mas ele associa ao ceticismo? Bom, ele fala sempre numa primeira pessoa do plural, né? Nós dizemos isso, nós adotamos aquilo. Isso sugere uma coisa importante, que quando ele está se referindo ao que lhe aparece, mesmo que esse aparecer seja sempre em algum sentido individual, ele não está querendo dizer isso nesse sentido específico, né? Isso aparece para mim e só para mim. Isso aparece para nós que adotamos essa filosofia. Isso parece diluir um pouco o subjetivismo dessa, Uhum. em certo sentido, dessa referência, né? Mas os céticos em geral, a gente também não sabe quem são esses céticos. Ele está se referindo há alguns outros personagens que são mencionados pelo Joshua Laércio, né? Mas são os céticos dessa vertente específica. A gente não tem nenhuma garantia. Aliás, ele faz referências às vezes ao Enesidemo, sugerindo que o Enesidemo entendeu alguns pontos do ceticismo de uma maneira diferente, né? Então ele dá a entender, né? Não tem que eu saiba nenhuma passagem no texto, é uma coisa curiosa isso, porque é tudo escrito assim como sendo o me aparece, né? Mas não tem nenhuma passagem, salvo engano meu, das hipotiposes em que o sexto empírico faça uma distinção entre o que é a opinião dele, sexto empírico, e a opinião dos céticos em geral, ou de outros céticos. Às vezes ele fala, os céticos em geral adotam tal coisa, né? Uhum. Como sugerindo que talvez nem todos, né? Mas ele Tem um mesmo... momento que apareceu. É, Quando ele estava falando, por exemplo, da argumentação, acho que sobre a causalidade, ficou parecendo que era uma coisa que ele próprio não era de usar, mas que os céticos costumavam usar. uhum, Tanto que acho que depois ele fala assim, depois essas coisas poderiam ser eliminadas com os tropos de Agripa, parecendo que é coisa que ele mesmo utiliza para argumentação em vez dos tropos sobre a causalidade. uhum. Mas isso é muito viagem sobre o texto, né? Mas foi o que pareceu na hora. É, pode ser que seja isso, né? Mas é realmente uma conjectura. Uhum. O fato é que o texto todo, a própria expressão, né? O texto ele é uma espécie de compilação em que ele mesmo não faz questão, aparentemente, talvez ele faça questão de apresentar a coisa de uma maneira que seja a mais coerente possível do ponto de vista dele. Mas isso não se faz em prejuízo da supressão de outros materiais, né? Parece que a impressão que dá é que a intenção dele é ser fiel às fontes disponíveis, ao material disponível, né? É difícil saber, é uma coisa curiosa, assim, porque é difícil saber, evidentemente, que nesse material que o Sexto Empírico está apresentando, ele inclui coisas que vêm de uma tradição antiga, né? As referências ao Apelles, por exemplo, né? As referências ao Apelles, quando ele está tratando ali da ataraxia, o Apelles era um pintor naturalista que era contemporâneo do próprio Pirro. Então, provavelmente são referências que ou surgiram um pouco depois, mas possivelmente são referências muito antigas, né? Então, é uma coisa interessante porque a ideia de autoria do texto não é muito clara. Claro que ele fala sempre em nome dele, mas a gente não sabe exatamente. A gente nunca tem muita certeza de quem exatamente é o narrador.
né? Isso é um pouco diluído no texto. Ele fala, embora ele fale em primeira pessoa, ele fala em nome de uma certa tradição cética, né? O que parece. Sim, embora que em algum momento, mais para frente, vai ter uns desentendimentos com outras interpretações céticas, Sim, mesmo dentro do pirronismo. tá bom. Vamos avançar? Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Danilo, Gilberto? Não, por enquanto tranquilo. Essa questão do subjetivismo é uma boa chave de entendimento, né? No qual ele expõe aí os céticos de maneira geral e tudo isso vai apontando um certo padrão, né, de entendimento dos pirrônicos, né? Não sei E elimina esse caráter. se você estava aqui no nosso último encontro, Danilo, mas eu falei sobre esse assunto também lá, sobre problemas associados com o subjetivismo do discurso cético. Por que isso daí poderia gerar uma inconsistência ou um relativismo, e como é que o sexto empírico parece que está querendo lidar com isso? Entendi. Não sei se você... Você estava aqui? Eu não lembro. Mas se você Não, não tiver... no encontro passado não tive a oportunidade, não. Ficou gravado lá. Se for um assunto que para você tem alguma importância, isso aí, você pode ver lá o nosso último encontro que está no blog, ali, o vídeo. Tá. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Sobre a cada argumento se opõe um argumento equivalente. Também quando dissemos a cada argumento se opõe um argumento equivalente, nos referimos a cada um dos analisados por nós. E não falamos de um argumento apenas, simplesmente, senão do que estabelece algo dogmaticamente, ou seja, algo não manifesto ou não evidente. E não do que se constrói a partir de umas premissas e uma conclusão, senão arbitrariamente. E dissemos equivalente quanto à credibilidade ou não credibilidade. E tomamos normalmente o se opõe em lugar de contradiz. Além disso, subentendemos o de quanto a mim me aparece. Mais uma vez, está restringindo a argumentação ao âmbito do contexto do debate. Ele restringe a expressão aos argumentos analisados pelos céticos, os argumentos dogmáticos, especificamente, sobre questões não evidentes, ou seja, não fenomênicas. E aqui ele coloca mais claramente que também está tratando sobre teses afirmadas a partir, arbitrariamente, não a partir de deduções argumentativas, que eu acho que pressuporia teses aceitas, né? Já que dedução supõe uma espécie de premissas anteriores que já foram aceitas por todo mundo. Não entendi. Repete para mim, Rodrigo, desculpa, eu estava prestando atenção em outra coisa aqui. É que ele deixou claro aqui também que ele está criticando, além do contexto específico da argumentação, né, argumentação dogmática, que acende coisas não evidentes, também sobre coisas impostas arbitrariamente, não derivadas de deduções.
Eu acho que a partir da dedução pressuporia que estaria inferindo coisas a partir de premissas já aceitas por todo mundo na discussão. Deixa eu reler essa passagem que você está comentando aí, que para mim também não ficou inteiramente, para mim não ficou inteiramente claro isso. Nós não falamos de argumento num sentido absoluto, tá aqui no francês está assim, mas de argumento que estabelece algo dogmaticamente, ou seja, acerca de algum assunto não evidente. E que o estabelece não em todos os casos, por meio de premissas de uma consequência, mas de qualquer maneira que seja. Eu acho que é o seguinte, na verdade veja só, essas passagens em que o sexto empírico está explicando o sentido da suspensão cética, elas oferecem também um material importante para ser levado em conta na discussão sobre a abrangência da dúvida cética, né? O famoso escopo da dúvida cética. A dúvida cética ela atinge o quê? Né? O que fica fora da dúvida cética? Aqui o que ele está dizendo é, quando dizemos que sempre um argumento pode ser oposto a um outro argumento, não é qualquer argumento. Tem argumentos aos quais não pode ser oposto um outro argumento qualquer. Por exemplo, vamos dizer que numa situação prática lá, alguém diz para você, olha, você se enganou no troco porque eu tinha aqui tanto no meu bolso. Isso é um argumento de uma situação ligada ao fenômeno, não é um argumento acerca de um assunto, quer dizer, em tese, né, acerca de um assunto obscuro, digamos assim. Se alguém diz assim, olha, esta madeira vai servir para nós construirmos o barco, porque esse tipo de árvore tem sido usado frequentemente, os barcos são resistentes, etc. A pessoa está argumentando com base no fenômeno. Este tipo de argumento não parece ser o argumento sobre o qual incide a suspensão cética. Certo? Talvez haja alguma razão específica pela qual um argumento desses possa ser recusado, mas não, o que ele está dizendo aqui é a suspensão cética se aplica a argumento que trata dos assuntos não evidentes da investigação dos filósofos dogmáticos. Eu acredito que ele está considerando aqui há toda essa discussão a respeito, né? O Burnett vai sustentar que não, que na verdade não existe uma discussão, uma diferença entre um espaço filosófico ou não filosófico, que seria uma coisa anacrônica, que para os antigos, quando os antigos estão argumentando contra a existência do tempo, eles não estão se referindo a um debate filosófico sobre a existência do tempo. Né? É o que o Burnett chama de insulamento, né? Como se houvesse um insulamento de certas questões ao interior da filosofia, e é sobre essas questões que se trata de suspender o juízo. Tá? Há todo um debate sobre isso. Eu pessoalmente acho que o que o sexto empírico está fazendo é algo que vai sim um pouco nessa direção. Ele está dizendo, quando um filósofo dogmático usa um argumento para sustentar a sua filosofia dogmática, sobre isso nós suspendemos o juízo, porque no espaço da filosofia é possível argumentar de outras formas, são argumentos que estão indo para além do que, por outro lado, embora a gente não saiba bem qual é a fronteira entre uma coisa e outra, são argumentos que estão indo além do que nós aceitamos, porque nós aceitamos, diria o cético, as coisas que são dadas pela experiência.
Então, isso nós não podemos aceitar. Mesmo quando argumentos ligados ao fenômeno são usados para provar algo que é uma tese filosófica, ele diz, por vezes o cético também argumenta contra o fenômeno. Opõe coisas fenomênicas a coisas não fenomênicas. Mas o que é que circunscreve o espaço dessa discussão? É o espaço da filosofia dogmática. Primeira coisa é isso, e segunda coisa, nós não estamos apenas dizendo que a cada argumento que um filósofo apresenta, você vai lá e tem um outro argumento conflitante, mas não é questão de arbitrariedade aqui, a questão é o uso do termo, que é logos. Logos é um termo que serve tanto para dizer argumento, e quando você diz argumento, você tem um logos estruturado, né? Você tem premissa e conclusão. Não precisa necessariamente ser um argumento dedutivo. Pode ser um argumento dedutivo, pode não ser claramente um argumento dedutivo. Mas o que você precisa ter é premissa e conclusão. Isso é um sentido de logos. Um outro sentido de logos é linguagem. Então, não são apenas os argumentos dos filósofos dogmáticos que estão em conflito com outros argumentos. É o discurso do dogmático que está em conflito com outros discursos dogmáticos, né? Então, veja, você pode ler uma filosofia, vamos dizer, tem um determinado filósofo ali que aparentemente não oferece argumentos. Talvez haja argumentos embutidos ali, né? Mas imagine, por exemplo, que você lê, sei lá, o Zaratustra do Nietzsche dizendo alguma coisa sobre algo ali, como se aquilo fosse... Vamos dizer que seja possível entender aquilo como uma filosofia dogmática que estivesse se pronunciando, ainda que metaforicamente, sobre alguma coisa. Bom, se essa filosofia está se pronunciando, seja de que maneira for, sobre essa coisa, há um outro discurso dogmático em tese que poderia, enfim, se você for examinar a questão, você vai encontrar um outro discurso que sobre as mesmas coisas vai sustentar coisas diferentes, com ou sem argumento. E aí, em geral, o que você vai encontrar em outros textos é quando os filósofos dogmáticos sustentam algo sem argumento, isso é implausível, porque se tem várias opiniões a respeito e você não pode nem mesmo dar um argumento em favor da sua opinião, isso é mais implausível do que se você desse um argumento em favor da sua opinião. Mas também, quando os filósofos dogmáticos passam a dar uma opinião, também aí você poderia reconhecer esse conflito. Certo? Tá claro isso? Eu acho que sim. E também uma coisa que ele não deixou tão clara assim, mas eu entendi como sendo um sentido lógico, que ele diz que se coloca argumentos que se contrapõem, mas não no sentido de contradizer, opostos, mas não no sentido de contradição. Não, então, aqui ele traduz assim, nós usamos o termo se opõe para dizer, porque a frase diz, a todo argumento se opõe um outro argumento. Então, Uhum. o se opõe, tal como ele está presente na frase, que ele está traduzindo para o significado que o cético usa, não estamos falando de se opor no sentido da contradição lógica. Porque se eu dissesse A, eu não estou querendo dizer que A é oposto a não A, só isso. Eu estou dizendo que tem um filósofo que sustenta A, outro que sustenta B, outro que sustenta C, e outro que sustenta D, e outro que sustenta não A, talvez. Mas o problema é que entre esses discursos eu não consigo escolher. E isso é o sentido do cético, é o conflito ou contradição nesse sentido, não no sentido de contradição lógica, mas no sentido de conflito
né? É o termo, é a diafonia, né, que ele usa. O termo em grego é maketai. Makes é briga, né? Maketai é que conflitam, né? Qualquer argumento que conflita com outro argumento, que briga com outro argumento, sem que você saiba, sem que seja exatamente uma contradição lógica, porque a contradição, isso, enfim, do ponto de vista da lógica formal, alguém poderia dizer, bom, você está negando essa tese e você está assumindo a tese oposta, que se essa tese é contraditória com a outra, né? Mas não é isso que ele está fazendo. E aí, em seguida, bom, você veja, o todo também, né? Peraí. Aí, em seguida, lá no início, né? Por todo, eu quero dizer, cada argumento que nós examinamos. Mais uma vez é isso, ele está querendo mostrar que essas frases, aparentemente, que essas frases que estão sendo usadas, todo argumento é assim, não são universais legítimos no sentido da lógica aristotélica. Não é uma afirmação todo sobre todos os objetos enquanto tais como uma afirmação universal. Todos os que eu examinei. É uma afirmação sobre a experiência, né? Tudo aquilo que foi examinado por mim se mostrou de tal maneira. Pode ser que uma outra coisa se mostre de outra maneira? Pode. A experiência pesa o que ela pesa, ela vale o que ela vale. Ela não impede uma experiência nova de ser contrária a essa, mas ela tem um peso de ser uma experiência. Professor, isso fica bastante assim nítido para mim quando Dostoiévski ele escreve aquele livro Memórias do Subsolo, né? No tempo que estava fervilhando aquela filosofia racionalista do Chernyshevsky, né? Que ele escreve aquela novela O que Fazer, ele acreditava que o ser humano, de acordo com os avanços da tecnologia, ele ia ser racionalista, ia aprender, né, com o desenvolvimento humano e não iria mais falhar, uma espécie de idealismo, né? E o Dostoiévski, através daquela figura do homem do subsolo, ele vai trazer justamente essa terapia cética, né? Ele vai opor vários argumentos idealistas, né, que o Chernyshevsky propunha naquela novela e falava, se a gente olhar lá para o passado, a gente vai ver que Cleópatra, por exemplo, colocava alfinete nos mamilos das escravas por puro prazer, né? E várias outras idiosincrasias, né, do ser humano, né, de violência, né? E depois, logo em seguida, veio a guerra e tal. E ele mostra assim, a gente olhando para a experiência, a gente vê que não é dessa forma que a experiência humana, que a conduta humana se mostra ao longo do tempo, né? Então, assim, eu entendi nesse aspecto, né? Desse aspecto mais pragmático, digamos assim, uma leitura mais pragmática do sistema empírico, que a gente pode ver dentro dessa obra do Homem do Subsolo, né? Memória do Subsolo. Achei muito interessante lendo essa obra com essa visão pirrônica, né? Com essa visão que ele vai opor os argumentos, ele vai dizer, olha, tudo bem. Ele pode chegar até a comparar, por exemplo, o Palácio de Cristal, né? Ali na Rússia e tal, ele começa a comparar como galinheiro. Ele diz, isso é como um galinheiro, né? Ele opõe os argumentos e diz,
aqui eu também posso viver feliz e a experiência vai me mostrar que tal e tal coisa se manifesta, né, do ser humano, e ele vai tentando mostrar que esse idealismo ele é todo montado numa certa, digamos assim, numa certa perca de identidade do próprio humano, né, dessa própria natureza humana, né? Eu levei por esse aspecto aí, essa questão mais pragmática, né, da experiência de vida, né? Ele tem ali a figura da prostituta, da Lisa. Ele vai dizer, olha, Lisa, é tão bom o casamento também. E ele vai opondo, né? Como fosse curando ela também. Ó, você vive essa vida aí, mas você não sabe o quanto é bom ter uma família. Você não sabe quão bem quando vem os filhos e tal. Eu achei muito interessante essa contra-argumentação do Dostoiévski com relação ao que fazer do Chernyshevsky, né? Desse racionalismo, desse idealismo, né? Posso até ser que eu tenha fugido um pouco mais da discussão. Enfim, eu não saberia dizer se sim ou se não. Eu realmente não conheço esse texto, mas da maneira como você apresentou, parece haver uma relação entre uma coisa e outra. Eu só... Enfim, talvez haja, você sabe se existe algum trabalho, enfim, como tem gente comentando sobre ceticismo com relação a muitos assuntos, talvez, eu sei que o Zé Raimundo Neto, ele tem um texto sobre Chestov, mas não sei se... Mas é possível que se você... Você conhece algum estudo sobre ceticismo e o pensamento do Dostoiévski? Eu acho que tem certamente aspectos do pensamento do Dostoiévski que não tem muita relação com essa discussão. Talvez esse aspecto que você mostrou realmente possa ser aproximado. Mas a ideia de terapia, no caso, que você está chamando de terapia, no caso do Dostoiévski, eu não sei bem se ela pode ser identificada. Existe uma espécie de ideia de uma redenção, né, na filosofia do Dostoiévski, né, desse percurso que opõe, né, certas visões, mas a minha impressão é que, enfim, é que no caso do Dostoiévski, isso que significa essa superação, ela tem um sentido diferente do que a suspensão do juízo, aqui no caso do sexto empírico, né? Mas eu realmente não sei, assim, é um assunto que eu confesso que eu não conheço. Acho interessante essas observações, a gente pode, se você for tendo mais elementos sobre isso, quem sabe a gente pode voltar a isso adiante, né? É interessante. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa sobre isso. Você conhece alguma coisa sobre, alguma coisa já, algum estudo já sobre esse tema, Danilo, ou não? Eu vi um artigo em que o próprio Pliny Smith ele menciona, sabe, essa obra, Memórias de Subsolo, mas não é algo mais aprofundado. Ah, legal. Certo. Tá bom. Vou perguntar para ele quando eu encontrar com ele. Vamos avançar aqui, então? Vamos. Continuando aqui no 203. Então agora ele deu vários elementos e vai juntar todos eles numa tradução completa. Vocês vejam o exercício que ele está fazendo o tempo inteiro é pegar frases tradicionais do ceticismo e mostrar que elas podem ser lidas de um modo coerente de acordo com a versão específica do pirronismo que ele está apresentando aí. Agora é uma tradução da frase como um todo, não é isso? Uhum. Assim, pois, quando digo a cada argumento se opõe um argumento equivalente, digo implicitamente isto. Para mim, me aparece que a cada argumento dos analisados por mim, que estabelece algo dogmaticamente,
se opõe a outro argumento que estabelece algo dogmaticamente e que é equivalente a ele quanto à credibilidade ou não credibilidade, de forma que o sentido dessa frase não seja dogmático, senão manifestação de estado de ânimo, patos, humano, que para o que o sente se é uma coisa não evidente. Que não aparece. Anuncia um patos humano, Uhum. que aparece para aquele que o experiencia, ou experimenta, né? De modo que proferir esse discurso não é dogmático, quer dizer, proferir esse discurso. Quando eu estou dizendo a todo argumento igual, se opõe ao argumento igual, eu não estou fazendo uma afirmação dogmática como as afirmações dogmáticas que são feitas entre o discurso A e o discurso B. Mas estou proferindo um discurso não dogmático que é apenas um anúncio de um patos humano que aparece aquele que o experimenta. Né? Você vejam que essa frase aqui dá o que pensar, assim, quer dizer, por que é um patos humano que... Por que poderia ser simplesmente um patos individual daquele que o experimenta. Mas também não é um patos que apareça necessariamente a todos os homens. Mas é curioso que ele diga, é uma afecção humana. Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo, isso poderia, há uma certa ambiguidade aqui, mas isso poderia ser lido como sugerindo que ele estivesse dizendo que, do ponto de vista da nossa racionalidade humana, quando nós investigamos isso, nós somos levados a uma afecção que qualquer pessoa, eu suponho que qualquer pessoa deveria ser levada a suspender o juízo aqui. Mais uma coisa que é interessante, ele diz assim, eles são iguais ambos com relação à sua persuasividade ou à sua ausência de persuasividade. Se você está dizendo que nenhum dos dois convence, poderia ser desnecessário dizer isso, né? Porque, bom, eu não estou convencido, qualquer pessoa vai ficar diante de dois argumentos que são igualmente persuasivos, nenhum é persuasivo, na verdade, né? Mas ele está aqui se referindo a isso como se você pudesse distinguir o fato de você ser persuadido do fato de você poder reconhecer que um argumento pode ter mais persuasividade ou menos persuasividade. Porque se um é mais persuasivo que o outro, essa é uma razão para adotar um, talvez. E se outro é menos persuasivo do que um, desse ponto de vista, talvez seja a razão para adotar um, já que há um que é claramente não persuasivo. Você diz, bom, não vou ficar com um argumento que não é nada persuasivo. Bom, para quê? Qual é o propósito de dizer que há coisas que podem ser mais ou menos persuasivas? Bom, ele acabou de dizer, algumas linhas atrás, que ele só está argumentando contra os argumentos dogmáticos. Ele só está opondo argumentos dogmáticos. No plano da vida comum, pode ser que haja... o Danilo está postando ali o link. Legal, Danilo. Obrigado, viu? Do plano da vida comum, pode ser que haja argumentos que sejam realmente mais persuasivos do que outros, né? Então, não é uma recusa, não parece ser uma recusa pura e simples da racionalidade ou do reconhecimento da persuasividade, tal como isso se mostra na experiência comum. A coisa gera um problema, de acordo com esse ceticismo, quando você está discutindo no âmbito das filosofias dogmáticas. Mesmo que talvez não haja, talvez fosse dogmático até, quem sabe, tentar estabelecer uma linha divisória definida entre uma coisa e outra.
ou definitiva, né, ou absoluta. Bom, continuando aqui no 204. Alguns também anunciam essa expressão na forma opor a cada argumento outro argumento equivalente, entendendo isso em forma de recomendação. A cada argumento que estabeleça dogmaticamente algo, oponhamos um argumento que coloque o tema de forma dogmática, que seja equivalente quanto à credibilidade ou não credibilidade e o contradiga. De forma que, para eles, a frase estaria dirigida ao cético, somente que usam o infinitivo no lugar da forma imperativa, o opor em lugar de oponhamos. E ao cético recomendam isso, que de nenhum modo abandone sua busca enganado pelo dogmático e que não perca por precipitar-se ao que lhes parece, né? Ficou estranho aqui no espanhol. Como é que tá no inglês aqui? Mas essa exortação serve para se prevenir de serem seduzidos pelos dogmáticos, para abandonarem sua investigação e, assim, por pressa, perderem a tranquilidade que aparece para eles, a qual tem como ver como é que está no francês aí? Tá. Então, eles dirigem essa injunção ao cético. Qual injunção, né? A injunção opor ou oponhamos, né? Tanto faz, na verdade. Ele está dizendo que não importa, o cético pode usar uma fórmula imperativa, isso não é relevante, né? Oponhamos ou opor. Alguns enunciam essa expressão como uma maneira de dirigir esta injunção ao cético para evitar que, induzido ao erro de uma maneira qualquer pelo dogmático, o cético abandone a pesquisa, abandone a investigação. E que, ao agir precipitadamente, ele fale na sua busca do que lhe parece ser a tranquilidade. A qual, pensam os céticos, ocorre ao mesmo tempo que a suspensão do assentimento sobre todas as coisas, como nós sugerimos mais acima. Então tem uma informação importante aqui sobre a ataraxia, né? Quer dizer, a ataraxia, como a gente viu, ela acompanha, aqui ele diz, ocorre ao mesmo tempo que a própria suspensão do juízo, né? Essa primeira frase realmente está um pouco estranha, né? Que agindo precipitadamente, ele fale na sua pesquisa acerca do que lhe parece ser a tranquilidade. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho.
Vamos ver na tradução do Barnes. 206. Aqui na tradução do Barnes, na tradução da Annas e Barnes, está assim. Eles fazem essa exortação aos céticos para preveni-los de não serem, quanto a serem seduzidos pelos dogmáticos, a abandonar a sua investigação e, deste modo, abandonar a sua investigação e, através da precipitação, perder a tranquilidade que lhes é aparente, a qual, como nós sugerimos acima, eles julgam que ocorra, que acompanhe, né, a suspensão do juízo acerca de todas as coisas. Então é isso, né? Aqui está mais claro. Aqui, na tradução para o francês, dá a sugestão, quer dizer, tá mais claro, eu não sei qual é a tradução mais fiel ao original, né? Mas na tradução para o francês, está sugerindo que a pesquisa estaria subordinada a obter a tranquilidade e, como ele diz aqui, né? E que ele estaria pesquisando. Pode ser que pode ser que a tradução seja ele fale na sua pesquisa na obtenção do que lhe parece ser a tranquilidade. Quer dizer, a pesquisa, na verdade, a pesquisa, a questão, o problema aqui é o seguinte, é saber se a pesquisa é feita apenas em função de obter a tranquilidade, que, como eu tinha sugerido antes, parece configurar o cético como alguém que procura filosofar apenas, ele filosofaria um pouco assim como o burrinho que vai andando com a cenoura pendurada na frente, assim, né? É porque aquilo vai gerar tranquilidade, então ele vai suspendendo o juízo, etc. O que se opõe a uma leitura em que a investigação teria uma razão de ser autônoma e ocorre que, casualmente, esta investigação, embora não chegue à verdade, ela também produz a ataraxia. Tá? Então, isso não parece acrescentar nenhuma informação nova, né? Mas esta é uma forma de apresentar o lema cético como indicando ao cético continue a sua pesquisa. Porque mesmo que você pareça ter encontrado alguma tese dogmática que parece se impor com relação às demais, sem que você tenha uma razão para suspender o juízo, procure a razão contrária, porque pode ser que você esteja sendo seduzido por uma filosofia dogmática a aceitar algo que não é verdadeiro e que não só não é verdadeiro, mas vai levar você a perder a ataraxia que você obteve através da suspensão cética, no sentido em que o cético propôs que a suspensão cética produziria uma ataraxia, né? Quer dizer, isso de acordo com a lógica pirrônica, né, de acordo com o espírito filosófico do pirronismo, isso nos levaria, reintroduziria o cético no estado de perturbação que caracterizaria a situação dos filósofos dogmáticos, né? Certo? Ou alguma dúvida?
precipitação, né? Aqui, esse termo precipitação é um termo que frequentemente aparece, né? Não sei se já apareceu em outras passagens anteriores a essa. Mas tem uma passagem ao final das Hipoticoses em que Sexto Empírico trata do mal do dogmático. Eu citei essa passagem, acho que no último encontro, né? Quer dizer, o dogmático é alguém que é orgulhoso. O mal do dogmático é o orgulho, que é causado pela precipitação em tomar algum dogma como sendo verdadeiro e subtrair esse dogma na medida. Então, ele encerra a investigação, ele se precipita. Por que se precipita? Porque o que é a precipitação, né? Propeteon. É que se ele investigasse mais, se ele fosse suficientemente racional, ele acabaria vendo que essa filosofia que ele está adotando não é tão sólida quanto ele pensa, ou quanto ele está assumindo que seja. A esta filosofia ela se conflitaria com outras filosofias. Então, ele só vai admitir que o seu dogmatismo é verdadeiro, que a sua filosofia dogmática é verdadeira, no mesmo passo em que ele estaria renunciando à investigação racional dessa sua filosofia. Então, o dogmático, do ponto de vista cético, ele é essencialmente um sujeito precipitado. Ele se precipitou, ele estava numa investigação, é como se ele pudesse estar potencialmente ainda na investigação, mas ele não deu ouvidos ao cético e resolveu abraçar alguma filosofia dogmática. Mas, de acordo com o cético, isso sempre se faz de um jeito que é, mal ou bem, insuficientemente racional. Por que insuficientemente racional? Porque, embora ele tenha razões que sustentem essa filosofia dele, ele não pode tomar essas razões como sendo autoevidentes, ele precisa comparar com as outras razões disponíveis. E aí, ao fazer isso, ele, de acordo com o próprio cético, acabaria se vendo obrigado a suspender o seu juízo. Essa que é a ideia da precipitação. Que no caso do sexto empírico, então, nessa passagem final é isso, né? A precipitação é a razão pela qual os dogmáticos se acham portadores da verdade, enquanto eles deveriam pôr a sua verdade em discussão, e ao se acharem portadores da verdade, eles na verdade se achariam também donos da verdade, eles se achariam superiores aos demais por serem os portadores da verdade, o que é uma situação de orgulho, é o orgulho dogmático, né? Que, a meu ver, é uma chave explicativa importante e interessante para compreender a apologia do Montaigne, né, que é apresentada como uma crítica da vaidade. Quer dizer, o que é a vaidade a qual o Montaigne está atacando ali? Eu procurei tentar mostrar no meu mestrado que ela pode ser entendida através dessa chave interpretativa, que é a noção dogmática de precipitação. Aqui você está citando Machado de Assis, é isso, Danilo? Não, é o próprio Dostoiévski, né? O Dostoiévski. Quando ele está criticando o dogmático, né? A respeito desse racionalismo e tudo.
Ah, interessante. O sexto empírico diz isso, né? Que o dogmático é aquele que... ele diz assim, se a razão dogmática ela é capaz até de roubar as aparências dos nossos olhos, né? Por meio dessas teses que são apresentadas pelos filósofos dogmáticos. Por quê? Porque alguns filósofos dogmáticos propõem teses que conflitam com o fenômeno, né? Alguns dogmáticos vão dizer, por exemplo, o Parmênides, o ser é, o não ser não é, então todo o devir é inaceitável, não corresponde ao ser. É uma forma de negar o conhecimento sensível. Agora, o que aqui está para... Bom, enfim, essa forma de exprimir, né, afeiçoado ao seu sistema, né? Os dogmáticos diriam que... O cético diria que há vários sistemas dogmáticos, né? E que também as deduções abstratas... A crítica do... É interessante, a crítica do sexto empírico não é necessariamente acerca da dedução abstrata. Muito embora ele diga nessa passagem que está ali no início das hipotiposes, se você lembra, né, quando ele está tratando ali da noção de fenômeno, sobre se o cético rejeita as aparências ou não, né, ele diz como as filosofias dogmáticas elas são capazes de fazer com que os fenômenos sejam criticados debaixo dos nossos próprios olhos, nós deveríamos ser muito mais desconfiados do que as filosofias dogmáticas fazem quando elas deixam para trás o fenômeno, quando elas usam a razão sobre os assuntos obscuros, sobre os assuntos que vão além do fenômeno, né? O que parece ser uma desconfiança da racionalidade parecida com o que está aqui nessa passagem, né? O homem é afeiçoado ao seu sistema e à dedução abstrata a ponto de deturpar a verdade. Mas isso vai além do que está no ceticismo, né? Porque para o cético o problema não é exatamente o uso do pensamento, da dedução enquanto tal, é o resultado que isso produz em cada caso, né? Para um cético pirrônico, atacar a dedução enquanto tal talvez soasse um pouco dogmático, porque seria uma tentativa de dogmatizar, né, no sentido acadêmico, talvez, no sentido negativo. Agora, também o cético, não sei, ele não... O que tem de diferente aqui é que essa ideia de que, vamos dizer assim, isso daqui vai estar presente no Nietzsche também, por exemplo, né? Essa ideia de que a vaidade humana ela é tão grande, isso que, na verdade, no sexto empírico, aparece como sendo a vaidade do dogmático, né? Cada um gosta de ser o dono da verdade, embora o cético denuncie isso, né? No caso do sexto empírico, isso daí aparece de um jeito que é como se a gente tivesse sempre diante da possibilidade que o ceticismo pudesse realizar, né, essa tarefa de neutralizar o dogmatismo, né? Mas o Nietzsche ele vai dizer um negócio do seguinte tipo, né? A vaidade é a tal ponto presente nos homens que não se compreende sequer como tenha se originado um genuíno impulso à verdade. O dogmatismo seria algo, a vaidade de se julgar portador da verdade, ela é tão grande que mesmo isso que nós chamamos de investigação da verdade, quer dizer, porque o cético ele não avança nessa direção. Ele diz, todos nós temos o direito de agir em busca da verdade. Eu, os dogmáticos, eu só estou dizendo
que eu também, seguindo esse impulso natural humano de buscar a verdade, eu vejo que os dogmáticos ficaram no meio do caminho e acho que é possível denunciar isso, mas eu próprio não pretendo eu mesmo aqui estar sendo vítima dessa ilusão. Eu simplesmente, se eu estou sendo, estou disposto a criticar essa ilusão. E o Nietzsche ele dá um passo além, que de um ponto de vista do cético talvez fosse suspeito, porque isso já contém uma tese sobre a natureza humana. Mas é uma tese sobre a natureza humana que parece ser apenas o prolongamento natural, em certo sentido, enfatizado desta ideia que está presente já no ceticismo antigo, né? E que, do ponto de vista do Nietzsche, seria presente de uma tal maneira que a própria ideia de buscar a verdade não parece se adequar a... Quer dizer, se bem que o próprio Nietzsche diz, isso não está dizendo isso seria impossível, né? Ele está dizendo, isso é de tal... É como se fosse isso, né? A nossa tendência ao dogmatismo ela está de tal modo enraizada na natureza humana que o surgimento de um impulso, genuíno impulso à verdade, que ele não está negando que possa existir, embora esse impulso à verdade vá ser um objeto constante de crítica, né, na filosofia do Nietzsche. Primeiro é esse impulso à verdade, depois essa noção ela aparece em textos posteriores do Nietzsche, né? Esse texto a que eu tô me referindo é o Verdade e Mentira no sentido extramoral, né? Que é um texto de juventude do Nietzsche. Que é o texto do Dostoiévski parece um pouco nessa mesma direção, se bem que quer dizer, a ideia de deturpar intencionalmente a verdade, quer dizer, no fundo é como se é uma ideia já um pouco outra, que é uma ideia moral, né? É a ideia de que as pessoas pretendem ser honestas, mas a natureza humana é tal que impede as pessoas de serem honestas, inteiramente honestas no que se refere à busca da verdade, né? Mas é uma coisa que vai um pouco na mesma direção do que a gente encontra no Nietzsche, né? É interessante. Realmente isso soa como algo que poderia ter vindo, sabe-se lá como, de uma reflexão cética, né? Interessante. Tudo bem? Vamos... Boa tarde. Boa tarde. Desculpa ter entrado assim de forma abrupta, né? Mas eu Imagina, não tudo gostaria bem, de André? perder. Tudo bem. Eu não quis interromper o senhor, por isso eu fiquei calado. Não tem problema, não. Isso aqui vai ficar gravado, se você quiser ver. Mas, na verdade, a gente entrou nesse assunto agora porque essa passagem trata da ideia de precipitação, né? Era isso que eu estava procurando explicar aqui. Isso é um tema interessante, porque essa é uma ideia aqui presente, né, em germe, assim, embora seja central já no pirronismo antigo, né? Mas vai ganhando ela vai se enfatizando, né, em outros filósofos posteriores que, enfim, preservam de certa maneira essa inspiração, mas vão tornando essa ideia cada vez mais enfática, né? A ideia de uma vaidade humana, de um impulso humano contra um impulso difícil de resistir contra esse aspecto psicológico, né, da dificuldade
de se ater inteiramente à busca da verdade, né? É um tema que vai sendo desenvolvido nas filosofias posteriores que retomam o ceticismo. É algo que vai ganhando uma dimensão mais dramática, assim, mais como se fosse um ideal. Esse ideal, o ceticismo ele vai se tornando um ideal difícil de alcançar, né? Esse tipo de ceticismo. Né? Vamos avançar na leitura aqui? Bora, agora a gente vai para o último capítulo sobre as questões sobre linguagem, que é o Notas Adicionais sobre as Expressões Céticas. Está na 58 do PDF, em espanhol. Parágrafo 206. Será suficiente haver tratado de tais expressões nesta forma sucinta, tanto mais quanto que a partir do dito aqui por nós, é também possível raciocinar sobre as que faltam. Uhum. De todas as expressões céticas, com efeito, há de pressupor isso de que, de forma alguma, nós afirmamos que sejam verdadeiras, visto que já dissemos que podem refutar-se por si mesmas ao estarem incluídas entre aquelas sobre as quais que se anunciam. Igualmente que entre os medicamentos, os purgativos não só expulsam do corpo os humores orgânicos, como também expulsam a si mesmos junto com esses humores. As conjunções aí da tradução é que precisam... Eu vou reler aqui, ó. Com efeito, no que tange a todas as expressões céticas, é preciso compreender previamente que nós não garantimos que elas são de todo modo verdadeiras, porque nós dizemos que elas podem ser anuladas por elas mesmas, sendo suprimidas ao mesmo tempo que aquilo acerca do que elas são ditas, como remédios purgativos, não apenas eliminados, tal como os remédios purgativos não apenas eliminam os humores do corpo, mas são eles mesmos expulsos junto com esses humores. É uma coisa estranha esta afirmação pelo seguinte, porque as explicações que o sexto empírico deu com relação às expressões céticas, parecem todas elas ir na direção de mostrar que estas afirmações podem ser traduzidas no nível da experiência cética num sentido tal que corresponderia ao âmbito fenomênico. No sentido tal em que elas não precisariam ser interpretadas de um modo dogmático, de um modo propriamente filosófico. Quer dizer, aquele que lesse essas afirmações de um jeito, de modo a acusar o cético de, através do uso dessas frases, incorrer em dogmatismo, estaria cometendo uma injustiça, porque o que essas frases dizem pode ser traduzido no plano do fenômeno. Eu estou falando apenas do que me aparece, eu estou falando apenas do que são as impressões, não estou falando de todo, estou falando de tudo que foi investigado. Quer dizer, tudo isso pode ser traduzido como
uma descrição fenomênica da própria investigação cética, que em princípio não seria dogmática, que em princípio estaria aquém da impressão, da pretensão de afirmar uma verdade. Aqui ele está dizendo que, ademais, essas fórmulas não devem ser tomadas como exprimindo uma verdade, porque elas são suprimidas junto com os próprios dogmatismos. Qual é o sentido disso? Quando o sexto empírico está se referindo a esta ideia de que as expressões céticas são suprimidas junto com o dogmatismo, nós tenderíamos, em princípio, a pensar em outros dogmatismos que, uma vez contrapostos àqueles dogmatismos, nos levariam a uma espécie de suspensão do juízo. A suspensão do juízo, ela se daria diante de teses dogmáticas conflitantes. Sobre essas suspensões, sobre essas teses, eu suspendo o juízo, né? Então, isso se aplicaria, essa metáfora da purgação, ela parece que se aplicaria a um sentido dogmático dessas afirmações, ou de quaisquer outras afirmações sobre as quais se vá suspender o juízo. Certo? Enquanto que essas afirmações, quando traduzidas no sentido próprio que o sexto empírico pretende dar a essas expressões, elas não seriam mais dogmáticas, né? Na medida em que eu estou apenas reportando o fenômeno, eu não preciso suspender o juízo sobre o próprio ceticismo. Eu suspendo o juízo diante das filosofias que pretendem estabelecer a verdade. E isso é um problema interpretativo importante, quer dizer, como conciliar essa metáfora com o que ele acabou de dizer e com esse sentido pelo qual o cético pretende situar o seu próprio discurso num plano diferente do discurso do filósofo dogmático, né? Pode ser uma passagem herdada de uma tradição mais antiga, quer dizer, ele achou que era importante incluir isso de alguma maneira aqui, mas a forma como isso foi incluído não parece muito... Parece ter esse problema que eu estou indicando. Pode ser que ele entenda que, embora o sentido expresso da dúvida cética seja esse que ele apresentou, ainda assim há uma dimensão em que a linguagem estaria relacionada com a pretensão de afirmar a verdade, e isso funcionaria como uma espécie de argumento adicional. É um desafio interpretar essa passagem em vista dos esclarecimentos que o próprio sexto empírico deu nas passagens anteriores. Certo? Essa ideia ela é um pouco análoga, né, à mesma ideia que o Wittgenstein usa e que o sexto empírico vai apresentar num outro texto sobre a ideia da metáfora da escada, né? Quer dizer, é como se o cético ele usasse a linguagem para... o sentido da metáfora parece o mesmo, né? Ele usa a linguagem para produzir um sentido, mas, de alguma forma, a linguagem está presa a uma determinação de tentar dizer a verdade, que, enquanto é assumida como uma pretensão de dizer a verdade, ela não está sendo aceita. Quer dizer, como se essas metáforas sugerissem uma certa ambiguidade. A linguagem, ela pode
ser usada como um veículo para expressar um significado, mas a mesma linguagem ela é portadora de uma dimensão assertiva, de um modo tal que essas duas coisas, eu não consigo, quer dizer, não se trata de produzir uma teoria da linguagem de um ponto de vista cético que pudesse talvez ser formulada em si mesma de uma maneira completamente clara, quer dizer, como se o sexto empírico tivesse, talvez já de alguma maneira apontando para uma limitação da linguagem, um pouco na linha do que o Montaigne diz, né, no texto, ele fala, as proposições na medida em que são afirmativas, elas são inimigas dos céticos porque elas atrapalham o cético a dizer plenamente o que ele pretende dizer, quer dizer, como se elas contivessem uma dimensão assertiva que do qual a linguagem não pode ser despida inteiramente. Então, embora a linguagem ela possa ser um veículo para a compreensão do significado da mensagem cética, por dizer assim, né, ela, na medida em que você se fixa numa análise das proposições, você está às voltas com essa face da linguagem em que ela está indissociavelmente associada à pretensão de dizer a verdade. Né? Certo? Como se o cético pretendesse, através dos esclarecimentos que ele está dizendo, dizer assim, né? Eu estou tentando me afastar disso, estou tentando narrar a minha experiência, ainda que essas narrativas envolvam um instrumento que está preso à ideia de verdade de uma maneira que poderia criar um embaraço se a linguagem for interpretada desse ponto de vista. Como se houvesse uma tensão entre essas duas coisas. Né? Não sei. É uma dificuldade, realmente, do texto. De fato, achei uma passagem bastante estranha, né? Já que você falou desse lado fenomênico, né, do cético, que em tese não precisaria você pôr em suspensão as coisas que são fenomênicas, né? Mas a linguagem parece que vai um pouco, tem essa tendência a querer ir um pouco além do fenômeno, ou parecer querer ir um pouco além. Se bem que ele também comenta do uso argumentativo de teses dogmáticas contrapondo outras teses dogmáticas, né, que o cético faz às vezes. Mas a própria linguagem cética, né? Quer dizer, é como se a linguagem cética, ao descrever a situação do cético, alguém pudesse chegar e dizer, mas escute, você está usando termos que, se forem verdadeiros, em última instância, eles precisam ter uma dimensão objetiva, então você vai se contradizer. E ao cético só restasse dizer, eu estou querendo apenas exprimir uma situação, uma experiência que é a experiência de ter feito a investigação e não saber o que escolher. E essa experiência, ela é uma experiência que não tem a pretensão de afirmar uma verdade sobre as coisas. Né? E, a partir do momento em que a linguagem for interpretada desse modo, ela poderia ser um objeto de suspensão. É como se não houvesse uma possibilidade de você... Na verdade, o tipo de paradoxo que parece que está aqui dentro é algo que, desse ponto de vista particular, talvez aproximasse as coisas que o Wittgenstein diz do ceticismo, né? Porque o que o Wittgenstein pretende dizer com a metáfora da escada, né? Na verdade, o sentido
do que eu apresentei aqui não pode ser perfeitamente capturado pela linguagem, porque sempre que você usar uma proposição, você está no interior da linguagem, né? Então, é por isso que ele vai dizer ao final que, na verdade, o que ele está mostrando, o objetivo da filosofia é mostrar uma coisa através da linguagem. E a análise lógica da linguagem não é capaz de mostrar isso. Quer dizer, é esse processo pelo qual você considera a linguagem de fora, sem poder sair da linguagem, né? É uma coisa um pouco dessa natureza. Quer dizer, há alguma similaridade. Tem gente que leu Wittgenstein como alguém que... Quer dizer, tem as leituras céticas, né, do Wittgenstein, né, o Kripke. E se bem que as leituras céticas do Wittgenstein nem sempre chamam a atenção a esse parentesco em particular, né? Mas é curioso que o Wittgenstein use essa metáfora que vem, né, do texto do... Até onde a gente saiba, né, a fonte é essa aqui, é o Sexto Empírico. Sabe-se lá como isso chegou a ele, né? Certamente ele não se pretendeu um cético no sentido em que o ceticismo estava sendo discutido no contexto filosófico em que ele considerou essa discussão, né? Mas ainda assim, é possível dizer que a filosofia dele tem algum parentesco desse ponto de vista aqui. Com a diferença que o Wittgenstein pretende fazer é uma terapia da filosofia enquanto tal, né? Ele acha que aquilo que ele pretende mostrar seria um jeito de mostrar que a própria filosofia ela é algo sem função. Enquanto que o cético, ao contrário, ele pretende, com isso, dar uma cidadania filosófica ao ceticismo ao lado das filosofias dogmáticas, né? Quer dizer, existe um tipo de filosofia que é essa de... Não se trata apenas de abandonar a investigação, né? Para o Wittgenstein, para o ceticismo, essa ideia de abolir os problemas filosóficos poderia soar, mais uma vez, como uma filosofia dogmática, né? O que ele faz é simplesmente, cada filosofia nova que aparece, o Wittgenstein vai lá e propõe uma filosofia. Ele seria obrigado a colocar o Wittgenstein aqui e dizer assim, em que a via cética difere da filosofia do Wittgenstein? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto aqui, 207. Vocês têm alguma pergunta? Alguma observação? Alguma... Então, na segunda ele vai dar uma outra coisa. A impressão que dá é que nesse parágrafo, nessas notas suplementares, né, ele está escrito notas suplementares aí, né? Aqui ele diz regras acerca das expressões céticas. Eu acho que notas suplementares é melhor, né? Agora, embora sejam observações de caráter geral, né? Elas são observações de caráter geral que não parecem necessariamente compor um todo, assim, é como se ele estivesse considerando aqui um pouco ele agrupasse aqui no final notas diferentes que podem tentar exprimir ou tentar lidar com eventuais problemas que se poderia encontrar na linguagem cética e que podem ser usadas para esclarecer aspectos da pretensão do cético de não dogmatizar através da sua linguagem, né?
não necessariamente todos eles coerentes entre si. É como se fossem observações diferentes que talvez possam ser usadas em virtude de interpretações diferentes do ceticismo, né? É algo que parece soar um pouco assim como um resultado dessa mesma necessidade de coligir, de reunir observações tradicionais sobre o tema, né? Vou ler então essa passagem final aqui. 207. Todavia, contudo, nós também dizemos que... Então, você veja, é como se fosse uma observação paralela aqui. Então, aquela observação trata as expressões céticas como se fossem potencialmente dogmáticas, pudessem ser lidas como potencialmente dogmáticas. Agora ele diz, todavia, nós também dizemos que elas não são empregadas a não ser para indicar que elas não são empregadas por nós para indicar de modo absoluto as coisas às quais elas se aplicam, mas de uma maneira indiferente e se pretender, e se quiser, aproximativamente. Como é que é traduzido isso aí? Aqui em espanhol tá... Adiáforos, né? Aqui em espanhol ficou Adiáforos é ao indiferente. contrário, né? Como é que está em espanhol? Ficou, não a modo de aproximação e, se quiser, de forma imprópria. Você falou no inverso, no francês. Tá. Catacréticos, de forma... é até uma figura de linguagem, né? Uma catacrese. Eu acho que essa figura quer dizer justamente isso, é uma espécie de... É quando você diz uma coisa por meio de uma expressão que não é a expressão precisa para dizer aquela coisa. Então, essa é a ideia, né? Estamos usando a linguagem para apontar para uma outra coisa através das expressões que estamos usando, pois não convém ao cético brigar pelas expressões, né? Brigar por palavras. O cético não briga por palavras. E, ademais, isso nos auxilia que não se diga que as expressões significam algo puramente e simplesmente, mas que elas são relativas e relativas aos céticos. Não sei se auxilia, eu não sei bem o que pode querer dizer isso, que elas são relativas aos céticos. Eu acho que o termo relativo é um desses termos que o sexto empírico usa com muita frequência e que a gente compreende também de uma maneira aproximativa, mas a gente não sabe ainda exatamente o que isso quer exatamente dizer, o que significa tem um modo da relatividade, né? São termos, quer dizer, está relacionado com o que o cético pretende dizer, né? Mas o que será que quer dizer relativamente aqui, no sentido mais próprio da palavra? Mas vejam que é mais uma vez essa ideia. Estamos tentando exprimir isso, mas tem várias, vamos dizer, teorias, digamos assim, ou aspectos dos quais os céticos se serviram para tentar lidar com a questão. Além disso, é preciso notar que é preciso lembrar que nós não utilizamos essas expressões a partir das coisas em geral, a propósito ou acerca das coisas em geral, mas acerca das coisas que são obscuras e objeto de uma investigação dogmática. E que nós dizemos
o que nos aparece e não asseguramos nada acerca da natureza dos objetos externos. A partir disso, eu penso que todo sofisma dirigido contra uma expressão cética pode ser respondido. Né? Então, mais uma vez eu vou dizer isso, é como se ele tivesse, a impressão que dá é que a ênfase maior aqui é nessa ideia de traduzir a linguagem cética numa linguagem fenomênica. Isso parece ser o que é mais próprio aqui do que o sexto empírico parece querer fazer nesse texto. E aqui, um outro conjunto de observações gerais. Por exemplo, como entender exatamente o que ele está dizendo sobre o fato de que essas expressões não se aplicam a todas as coisas, mas acerca das coisas obscuras da investigação dogmática. Quer dizer, eu acho que o que ele está querendo, talvez isso deva ser entendido assim, né? A cada vez que o cético está usando a linguagem cética, a referência da linguagem cética é aquilo que o dogmático diz. Então, nós estamos apenas narrando uma experiência que já tem como significado a própria filosofia dogmática, não são as coisas em geral. É como se a nossa filosofia fosse uma metafilosofia, uma espécie de comentário à pretensão do filósofo dogmático de dizer a verdade. Né? Então, as nossas expressões aqui, mesmo quando nós estamos usando uma linguagem fenomênica para falar das nossas expressões, elas têm como referente a linguagem dogmática. Então, não se trata, por exemplo, se quiser tratar essas proposições como proposições filosóficas, elas têm uma face fenomênica na medida em que elas são uma expressão da experiência cética. Mas o significado dessas expressões objetivos são as próprias expressões dogmáticas, não são as coisas que são objeto da experiência, mesmo que nós tenhamos também uma experiência sobre o que são as filosofias dogmáticas. Né? Mas, quer dizer, isso não interfere no fato de que quando o cético está dizendo isto é uma mesa, isto é uma cadeira, quer dizer quer dizer, isso reforça a ideia de que quando o cético está fazendo isso, essas afirmações ou essas expressões, elas não são parte de um discurso filosófico e que é legítimo você, de alguma maneira, fazer uma diferenciação entre um discurso filosófico e um discurso não filosófico. Né? No interior da filosofia cética. Né? E, por fim, aqui a passagem para o próximo episódio. Né? Posto que nós tratamos da noção do ceticismo, das suas partes, do seu critério, do seu critério, quer dizer, do critério prático, né? Do seu fim, dos modos da suspensão do juízo, e que nós falamos das expressões céticas, nós evidenciamos aquilo que é próprio do ceticismo. É como se isso daqui pudesse já ser uma espécie de conclusão provisória da exposição geral do ceticismo. Nós pensamos que, em sequência disso, em seguida, que a sequência disso é percorrer brevemente a distinção que se pode estabelecer entre o ceticismo e as filosofias vizinhas, a fim de que nós compreendêssemos mais claramente a via suspensiva. Comecemos pela filosofia heraclitiana. Uma coisa que me ocorreu agora, lendo esse parágrafo, na qual eu não tinha pensado, é o seguinte.
Como a gente vai ver, então, a partir do próximo encontro, a gente vai... São interessantes essas passagens, porque elas tratam não só de ceticismo, mas tratam também das outras filosofias, né? Uma comparação entre pontos em comum e pontos próprios, diferentes do que estaria presente no ceticismo, né? Mas, notem como essa passagem ela poderia soar como uma espécie de conclusão, né, como eu estava dizendo. Nessas comparações que vêm adiante, o sexto empírico seguramente incluiu, quer dizer, seguramente eu não sei, a gente não pode dizer nada seguramente aqui, mas ele parece ter incluído coisas que não são uma mera herança de material antigo do ceticismo. Por quê? Porque a gente vai ver que essas comparações, elas parecem também caminhar da comparação menos precisa para a comparação mais precisa. Então, na medida que o texto vai andando, quer dizer, talvez não seja exatamente nessa ordem e no meio possa ter alguma perturbação. Mas ele começa falando de uma aproximação entre o ceticismo e a filosofia do Heráclito. É curioso que ele ache que pode haver um parentesco, né? Mas ele vai aqui salientar que é uma comparação grosseira, que há muitos pontos de diferença entre a filosofia do Heráclito e a filosofia cética. Depois ele vai falar do Protágoras, por exemplo, uma outra filosofia que poderia ter alguma relação com o ceticismo. E ele termina tratando da escola médica empírica, da qual ele faz parte, da qual os céticos aos quais ele está se referindo fazem parte, e que ele toma como sendo o pensamento não cético que mais próximo está do ceticismo pirrônico. Então é como se ao final do primeiro livro das Hipotiposes, o que ele estivesse querendo apresentar fosse, em última instância, esse casamento entre o pirronismo antigo, que ele está expondo aqui, e a medicina metódica da qual ele é um praticante, né? É essa conjunção entre medicina e filosofia no final do percurso. Como se fossem quase que uma única e mesma coisa. Então, isso parece ser algo muito específico dessa versão de ceticismo que a gente tá conhecendo aqui por meio do sexto empírico. Então, uma hipótese é que talvez, isso é uma hipótese, é uma conjectura completamente impossível de verificar, mas que, sei lá, quem sabe no texto do Contra os Dogmáticos, que é o texto no primeiro livro dos Contra os Dogmáticos que se perdeu, talvez o sexto empírico não tivesse tão preocupado com isso daqui, ou essa primeira parte que ele está dizendo aqui, nós já temos uma exposição completa, seja uma parte mais tradicional, mesmo que ela tenha acréscimos do sexto empírico, tenha sido retrabalhada por ele de alguma forma, e que nesta comparação final com os filósofos, quem sabe, é uma mera hipótese que eu estou levantando aqui, que nunca tinha me ocorrido, mas talvez haja de fato aí algum material mais próprio do próprio sexto empírico, né? Mais próprio do próprio, é feio dizer, né? Mais específico, né? Uma contribuição mais original, quem sabe, do próprio sexto empírico, ou de filósofos que eram contemporâneos a ele, né? a esse conjunto, né? Porque, como eu estava dizendo, é uma coisa curiosa, né? Que embora o cético exprima o que lhe parece ser verdade, e isso pareça ser algo subjetivo, ele fale sempre na primeira pessoa do plural, né? Nós céticos. Mas quem somos nós, cara pálido? Quer dizer, ele está se referindo, é um texto que, embora seja escrito como supostamente em primeira pessoa,
ele é uma primeira pessoa do plural, ele está falando sempre em nome de uma tradição cética, né? O que serve para diluir um pouco esse subjetivismo que nós tenderíamos, a partir de um olhar moderno, a emprestar para esse texto. Vai me lembrar que já nesse primeiro capítulo que vai chegar, ele vai debater com a própria interpretação de alguns céticos. Ele Por diz que o exemplo, o Enesidemo... isso. Tem, inclusive, um texto contemporâneo, não lembro o nome do cara, eu acho que eu talvez tenha isso, que ele escreveu isso, é um livro, um estudo, um ensaio aí de um comentador italiano que estuda essa questão, o ceticismo de Enesidemo como uma via para o heraclitianismo, né? Uhum. Provavelmente o Enesidemo estava mais próximo da filosofia do Heráclito, viu uma inspiração maior, uma relação maior entre ceticismo e a filosofia do Heráclito do que o próprio sexto empírico. O sexto empírico não, então isso já seria um aspecto, isso é mais um ponto que poderia ser mencionado como apontando, indicando um caráter mais pessoal dessa comparação final. Né? Porque seja como for, bem observado, Rodrigo, bem observado. Isso porque ficou me parecendo, às vezes, quando ele fala dessa primeira parte toda, que é sobre, de grosso modo, a elencação de vários elementos do ceticismo, de argumentações, características. Às vezes, quando ele falava de algumas argumentações, parecia que não fazia muita prática, não fazia parte da prática própria dele. Uhum. Ficou muito implícito, muito... Exato. Os argumentos sobre a causalidade, né, por exemplo. É coisa que parece... Existe, os céticos usam isso, Alguns ficou modos ele implícito que apresenta talvez assim, ele não utilizasse. ele apresenta assim de uma maneira meio en passant, É. assim, né, alguns modos. A gente vai ter como avaliar isso melhor quando a gente entrar no segundo livro, que é a execução do ceticismo, né? Aqui é só, na verdade, basicamente o que a gente está vendo aqui é a apresentação das peças do jogo e das regras do jogo, né? O segundo livro é que é onde começa a prática cética. Tá bom, pessoal? Então, vou deixar este vídeo aqui no nosso blog. Mais alguma coisinha que vocês queiram dizer? Ó, aqui tem mais uma... o Danilo... ele saiu já, o Danilo. Mas ele colocou aqui no texto, ele colocou aqui nas mensagens, a passagem do sexto empírico, onde está a metáfora da escada. Isso aí. Contra os lógicos, livro 2, 481. E, de novo, assim como não é impossível que alguém que tenha subido até um lugar elevado por meio de uma escada, depois de subir, derrube a escada com o pé, da mesma maneira, não é inverossímil que o cético, após ter obtido êxito no emprego do argumento que mostra que não existe demonstração, como se fosse uma escada, também descarte esse mesmo argumento. Aqui é mais especificamente sobre o uso dos argumentos negativos, né? Quer dizer, o cético se poderia confundir o cético como alguém que está sustentando teses negativas, né? Mas ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui provando o lado negativo para contrapor isso ao que os dogmáticos, que em geral sustentam teses positivas, sustentam. O cético não sustenta como uma tese sua que não há demonstração. Ele opõe a tese de que não há demonstração à tese dogmática de que há demonstração e suspende o juízo sobre se há ou não há demonstração. Tá bom?
Acho Então que tá. já tá bom, né? Demos o nosso horário aí, né? Quer dizer, deu o nosso horário. Só uma coisa, eu acho que você não postou o último encontro lá no blog. Não? Eu vou Seria uma verificar. Eu reunião acho do que eu dia 4 ou postei 5. sim, mas eu vou verificar. Pode deixar que eu vou checar isso. Mas obrigado por avisar. Eu lembro de ter postado. Pode ser que tenha dado algum problema aqui. Depois eu verifico aqui e posto. Ok. Quando eu for postar esse daqui, eu já verifico ali se está tudo certo. Valeu, pessoal. Então, até mais, gente. Até daqui 2 Tchau, semanas. Luciano. Tá legal. Valeu. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.